Furacão, tornado, tufão, vira e mexe, a gente ouve esses nomes e, vamos combinar, parece uma sopa de letrinhas de ventos gigantes, né? Muita gente usa tudo como se fosse a mesma coisa. Mas olha, cada um é uma força da natureza bem específica. Então bora mergulhar nisso e botar um ponto final nessa confusão. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente vê no jornal, ouve falar e fica pensando. Afinal, qual é a diferença de verdade? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando de perto o que define cada um desses fenômenos climáticos que são, assim, poderosíssimos. Olha, para a gente não se perder no meio de tanto vento, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo a confusão geral e conhecendo a tal família ciclone. Depois, vamos comparar furacão com tufão, ver por que tornado é outra história, medir a força desses monstros e, no final, matar a curiosidade sobre os nomes. Fechado? Então vamos lá! Então, vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender o que separa cada um, primeiro a gente precisa entender o que une a maioria deles, a origem em comum de muitas dessas tempestades. E aqui está o nome da família, ciclone tropical. Pensa nele como se fosse o termo guarda-chuva, o sobrenome de todo mundo. Basicamente é um sistema gigante, uma massa de nuvens que nasce sobre água quente e começa a gerar. E a palavra-chave aqui é água quente. Eles sempre, sempre, sem exceção, se formam sobre o oceano em lugares quentes. É o calor da água que serve de combustível para esses monstros. Ok, então o ponto de partida é sempre um ciclone tropical. Mas assim como numa família, né, nem todo mundo é igual. Eles têm diferentes estágios de força de desenvolvimento. E essa evolução é bem clara, é medida pela velocidade do vento. Pensa numa escada de poder. Tudo começa ali, mais modesto, como uma depressão tropical. Ventos de até 62 quilômetros por hora. Se a coisa pega mais embalo, ela vira uma tempestade tropical. Aí já é uma ameaça bem mais séria. E quando os ventos passam dos 120 por hora, aí sim, a gente está falando de um furacão ou de um tufão. E agora a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, a dúvida mais comum de todas. Se um furacão e um tufão são, na prática, o mesmo estágio de um ciclone, qual é a bendita diferença entre eles, afinal? A resposta, olha, é bem mais simples do que parece. Pois é. Acredite se quiser, a diferença não é o tamanho, não é a força, não é nada na tempestade em si. A diferença é o endereço dela, onde ela nasceu. É puramente uma questão de geografia. Olha só como é simples. Se aquele ciclone superpoderoso nasce aqui, no nosso lado, digamos assim, no Oceano Atlântico Norte ou no Pacífico Nordeste, o nome dele é furacão. Agora, se a mesmíssima tempestade com a mesma força nasce lá do outro lado do mapa, no Pacífico Noroeste, aí o nome dela é tufão. É o mesmo bicho, só muda o nome dependendo do bairro, quer dizer, do oceano. Beleza, então furacão e tufão tá resolvido. Mas e o tornado? Onde ele entra nessa história? Bom, o tornado é tipo aquele primo distante que aparece no churrasco de família e ninguém sabe de onde veio. Ele é uma fera completamente diferente. E as diferenças são gritantes. Primeiro, a formação. Ciclones precisam do calorzão do oceano para nascer. Já os tornados, não. Eles se formam em terra firme, geralmente a partir de tempestades muito severas. Segundo, o tamanho. Um ciclone é um monstro gigantesco, pode ter mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. Um tornado é super compacto, focado. E por fim, a duração. Um furacão pode ficar por aí por dias até semanas. Um tornado é pura intensidade, mas dura pouco, muitas vezes menos de 1 hora. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Um tornado é como um grãozinho de areia na praia, se a gente comparar com um ciclone tropical. O poder do tornado é absurdo, super concentrado, mas em escala ele é minúsculo perto da imensidão de um furacão. É uma fúria violenta, mas, sabe, muito, muito localizada. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é quem, vamos falar de força bruta. Porque a potência de um furacão não é sempre a mesma, né? Existe uma escala que vai de 1 a 5. E olha, a partir da categoria 3, a brincadeira acaba e a coisa fica muito, muito séria. Pensa num furacão categoria 3. A gente está falando de ventos de 207 quilômetros por hora. Para ter uma ideia do que isso significa, é como ser atingido por um carro de corrida. É o tipo de força que arranca telhados, derruba paredes, já é, sem dúvida, um desastre natural de grandes proporções.
Agora, se a gente sobe para a categoria 4, os ventos pulam para 252 km por hora. Aqui, a destruição não é localizada, é massiva. A gente não está mais falando de estragar um telhado, a gente está falando de casas inteiras vindo abaixo. Árvores são arrancadas do chão como se fossem mato e objetos grandes, tipo carros, viram brinquedo na mão do vento. E no topo da escala, a categoria 5. O recorde pertence ao furacão Allen, lá em 1980, que chegou a registrar ventos de 305 km por hora. 305. Para a gente ter uma noção do que é isso, imagina um trem-bala. Agora imagina aquele efeito de ar e tá passando sem parar por cima de tudo numa área gigantesca. É simplesmente aterrorizante. E para fechar, vamos matar uma última curiosidade que muita gente tem. Por que raios as tempestades têm nome de gente, como Florence e Alan? De onde vem isso? A resposta, na verdade, é bem prática. É para não dar confusão. Pensa só, na temporada de furacões, às vezes tem várias tempestades ativas ao mesmo tempo no oceano. Imagina o caos para emitir um alerta sem ter um nome para cada uma. Então, dar um nome tipo Ellen ou Florence ajuda todo mundo a saber de qual tempestade a gente está falando. E uma curiosidade, antigamente, por muito tempo, só usavam nomes de mulher, mas isso mudou. E hoje as listas misturam nomes masculinos e femininos. E pronto, a confusão giratória foi desfeita. Agora a gente sabe que o ponto de partida é o ciclone tropical, que furacão e tufão são a mesma coisa, só que com CEP diferente, e que o tornado corre por fora é outra categoria. A reflexão que fica depois de ver tudo isso é, quando a gente encara a força brutal e ao mesmo tempo a beleza assustadora desses gigantes da natureza, o que bate mais forte? A admiração ou puro respeito por esse poder todo?